Boa tarde a todos. Atendendo o convite originado pelo requerimento 0084 de 2022, de autoria de todos os senhores vereadores, cujo objetivo é esclarecimentos referente à concessionária Celesc em fazer ligações de energia em áreas de preservação permanente consolidadas no município de Lages. Dou por aberta a presente apresentação. As regras referentes a essa apresentação serão aquelas previstas nos artigos 195 e seguintes do regimento interno por analogia. Após a apresentação das indagações pelos vereadores ou vereadoras, o convidado passará a manifestar-se sobre as mesmas. O convidado não poderá ser aparteada nas suas exposições. O prazo máximo de duração desta será de 1 hora. Passo a palavra aos vereadores que desejam formular suas indagações no tempo máximo de 3 minutos por vereador. Iniciando, então, pelo vereador Agnello Miranda, e os vereadores que desejarem se manifestar, a favor, fazer a inscrição. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais colegas vereadores. Agradecer aqui a presença do Vladimir, diretor da Regional da Celesc. Obrigado por atender o nosso convite. Procurador-geral Eloy Ampessan Filho, colega Júlio Borba, também do PROCON, a Lidiane, do CEPLAN, Roberto. Tem mais alguém? Agradecer a todos pela presença. É importante esta nossa reunião para esclarecer um problema que tem sido constante, e tem chegado a esta casa com bastante preocupação, que é a dificuldade e, aliás, a negativa, de ligação de energia nas áreas de preservação permanente, e o problema maior está nas APPs de áreas urbanas consolidadas. A gente sabe que isso decorre de uma ação civil pública que foi intentada pelo Ministério Público Federal e que a situação ela ficou complexa porque não se vislumbra uma solução no curto prazo. E há, na nossa cidade, como em muitas outras, uma expectativa de muitas pessoas que estão sem energia elétrica. A gente sabe que na nossa vida contemporânea, a energia elétrica é um elemento básico de sobrevivência, de qualidade de vida, e que as pessoas não podem ficar sem elas. Então, essa preocupação chegou nesta casa, nós temos recebido muitas demandas, e então nós gostaríamos de saber dos senhores qual é a solução que se vislumbra no curto prazo, porque o que nós temos aqui, usando até uma linguagem que eu acho que é pertinente, entre a ligação da União, a Celesc, o Ministério Público Federal e o consumidor, deu um curto-circuito aí. E quem ficou sem energia foi o consumidor. Então, essa energia precisa ser religada com urgência, e me parece que a solução aí é exclusivamente jurídica. Eu tenho conversado bastante com o doutor Eloy, que a gente tem uma proximidade, e eu acho, senhor Vladimir, com todo o respeito à companhia de energia, mas o departamento jurídico precisa agilizar, quem sabe, uma conciliação com o Ministério Público Federal, porque não é possível que não haja uma sensibilidade, tanto do Ministério Público Federal, quanto do juízo, e principalmente da Celesc, também até a União,
no sentido de ver que as áreas de consolidadas, elas inclusive são previstas em legislação federal. Há toda uma definição muito clara do que é área consolidada. E embora seja importante a preservação das áreas de preservação permanente, mas a área consolidada é uma situação que ela é imutável. As pessoas estão vivendo ali, né, têm os seus imóveis, têm investimentos ali, e elas não têm alternativa, pelo menos econômica, de sair daquela situação. Então, é necessário um esforço imediato para tentar uma saída jurídica que eu imagino, pela análise que eu fiz, muito en passant no processo, é a via conciliatória. Então, eu gostaria de dirigir a minha pergunta especialmente ao senhor Vladimir, no sentido, e com certeza vai ser esse o objeto da sua exposição, o que vem sendo buscado para a gente solucionar no curto prazo, com a máxima urgência possível, este problema da ligação dos locais onde nós temos as residências e pontos comerciais em área de preservação permanente e possa ser feita a ligação desta energia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Agnello. Agradecer a presença do vereador Jair, vereador Leandro, vereadora professora Elaine, vereadora Suzana, vereador Ney, vereador Gabriel, vereador Gerson, vereador Ney, vereadora Katsumi. Agradecer também o Guilherme Souza, do Núcleo de Mulheres da ACIL, seja bem-vindo, e o Denilson, assessor de gabinete do secretário de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Gostaria que os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, fazer a inscrição agora. Vereador Jair Júnior, vereador Leandro, vereadora professora Elaine, dispensa, vereadora Suzana, não, vereador Ney, não, vereador Gabriel, não, vereador Gerson, sim, vereador Enio, sim, vereadora Katsumi, não. Dispensa então, vereador Leandro Amendoim, por até 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à mesa composta, vereadores e vereadoras, aqueles que estão aqui presentes na Câmara de Vereadores. Ontem, inclusive, eu acompanhei uma mãe. Fomos lá na Secretaria de Habitação para ver se conseguimos um laudo para que ela pudesse religar a luz. Por um erro do seu esposo, de pagar a conta de energia elétrica, foi cortada. E ele admite o erro, foi na Celesc, para religar. Chegou na Celesc, a Celesc falou, nós não podemos religar sem um laudo. Ela mora na Várzea, a vereadora Suzana, e não é área de preservação permanente. Há 34 anos, eles moram na mesma residência. E nunca havia ocorrido de se confundir. E, às vezes, com a crise que muitos e muitos vêm passando, muitas pessoas têm 2 ou 3 contas de luz acumulada. Então, se paga a última e deixa 2, então eles erraram. Tudo bem. Foram na Celesc, a Celesc disse só se o CEPRAM desse o laudo. Foram no CEPRAM, a moça falou assim, desista da gente, a gente não pode fazer nada. Aí fomos na Secretaria de Habitação, um outro vereador que não está aqui conversou na terça-feira, e nós fomos ontem. Esperei ela na frente da catedral, ela com o filhinho dela de 8 meses, a irmã, e viemos. Descemos até a Secretaria de Habitação, um pouco mais abaixo da catedral. Fui muito bem atendido pelo Henrique. O Henrique que está lá nos atendeu muito bem. Falou, Leandro, fique cuidando do bebê que eu vou levar a mãe para conversar. E nós queríamos falar com o senhor Newton, o senhor Newton não estava. Chegou, subiu no 2º andar, desceu e o cidadão falou, ó, nós não podemos fazer nada porque tem uma ação judicial que nos proíbe de fazer essa religação. Então, até haver a revogação dessa ação, nós não podemos fazer nada. Eu falo para os senhores que aqui estão, são 10 dias que ela está sem energia elétrica no dia de hoje. 10 dias. Ela com um filho de 8 meses e o outro filhinho de 2 anos.
é triste. Eu me coloco no lugar dela. O senhor, não sei o nome, eu peço desculpas, mas bem na entrada lá ele falou que é ação judicial e essa ação foi um juiz que deu. E eu falei para o senhor ali na entrada e repito, é uma falta de empatia, porque não é só a decisão judicial. Quantas e quantas famílias estão sem luz por uma decisão? Tudo bem, é coerente? Pode ser coerente, mas até quando essas famílias vão ficar sem energia elétrica? Aqui na Serra faz muito frio e para quem tem uma criança, quantos banhos tem que ser dado ao dia? Eu não tenho filhos, mas para quem tem, sabe qual é a dificuldade. Ainda filho pequeno, 2 filhos pequenos. Então eu queria saber dos senhores, eu peço aqui, o que nós vamos falar para uma mãe dessa? Qual é a resposta que eu posso levar? Não estou criticando, mas que buscamos uma solução o mais rápido possível, porque tem famílias, agora são 4 horas da tarde, daqui a pouco é 6 horas e vão ficar mais uma noite na escuridão. Isso é inadmissível. Como o vereador Agnello falou, luz é a necessidade básica de cada cidadão. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Leandro. Próxima vereadora, a vereadora Suzana Duarte. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os convidados aqui presentes, aos vereadores e vereadoras e aqueles que estão aqui no plenário conosco e também a todos que nos acompanham. Senhor presidente, a nossa pergunta é curta. Nós queríamos saber o porquê que, por exemplo, uma casa, uma residência, que ela já está consolidada, tem a sua energia, porém, a família ampliou e fizeram uma outra casa no mesmo lote, no mesmo espaço, só que separada uma residência da outra. E foram solicitar a ligação e não lhes foi autorizado. O porquê? Qual é o empecilho de não ser possível esta nova ligação? A pessoa tem, foi fazer todos os encaminhamentos para fazer da maneira correta, para ser para si a energia, pagamento separado, e não lhes foi autorizado. Então a gente quer saber o porquê desse empecilho. Se já existe uma casa naquele local, naquele terreno, e por não ter condições de comprar, de adquirir um novo terreno, mas sim, a família se disponibilizou, cedeu um espaço, fizeram como se diz, uma meia-água, senhor Vladimir. E eles, então, solicitaram, já por várias vezes me pediram, e a resposta sempre foi negativa. Aí, olha o que as pessoas dizem, vereadora, a gente não quer fazer gato, a gente quer fazer da maneira correta. E por que a gente não pode fazer? Então, é um dos questionamentos que a gente aproveita para fazer neste momento também. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Suzana. Próximo vereador, vereador Gerson. Peço que o senhor fale do lado esquerdo, por gentileza. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento as autoridades já nominadas pelo protocolo, cumprimento o autor do referido requerimento, vereador Agnello, os vereadores, as vereadoras. Bem, não diferente dos outros vereadores, a gente recebe várias solicitações em relação à Celesc, mas eu quero antecipar aqui dizendo do meu orgulho da Celesc, em saber da empresa e o que a empresa proporciona, não só para a nossa cidade, mas para o nosso estado. Tem pessoas extremamente competentes dentro da Celesc, então leve o nosso abraço também, Vladimir, a todos os colaboradores da Celesc. Aqui a gente percebe que são questões judiciais, mas enfim, vamos lá. Foi falado em relação a essa questão do Ministério Público, da ação que a Celesc não pode fazer nas APP, áreas de preservação, também sobre ligações em outros lugares, que com certeza não é APP, e eu trago também uma pergunta, e essa semana já antecipei uma conversa com o Roberto, do CEPLAN, em relação às imobiliárias. Estive numa reunião
na segunda-feira com o núcleo da CIL, das imobiliárias, e o questionamento é em relação à religação. Então, eles vão lá, eles alugam um apartamento, uma casa, tem que desligar a luz, e agora não se pode mais desligar a luz, porque essa luz tem uma ação lá do Ministério Público, daí eu já não sei se é ação, que essa é a questão também, se é ação ou se está judicializado, que a Celesc não pode, de fato, religar isso, e automaticamente tem que remeter à prefeitura, para a prefeitura mandar esse laudo georreferenciado, que é o que a ação determina. Em conversa com o Roberto, ele disse que vai fazer essa alteração, né, naturalmente deve fazer essa alteração, e foi isso que ele me falou, no plano diretor, e assim que esse plano diretor entre, é que esse problema seria solucionado. Aqui já cumprimento também a Marisa, que é a presidente do núcleo que estive essa semana, seja bem-vinda. Então, a gente tem várias situações em relação à Celesc, e trago essa também do núcleo, que é extremamente importante, que vai fazer essa religação. E também, Roberto, a demora, né? Ou seja, nós fizemos o laudo lá, ok, vem 1, 2, 3 dias, e às vezes tem demorado até 7 dias, 5 dias, e isso prejudica os negócios, isso prejudica toda uma cadeia aí, em relação ao município, em relação à própria Celesc, justamente porque obrigatoriamente precisa exigir, né, esse georreferenciamento. Então, meu questionamento é nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson. Próximo vereador, vereador Ney Casanossa. Boa tarde, senhores, vereadores, vereadoras. Que, em nome do presidente, cumprimentar toda a mesa. Hoje seria uma audiência para discutir sobre as áreas de APPs, mas eu vi que a gente pode acrescentar algumas perguntas. Senhor Vladimir, nós temos um problema há mais de 2 anos na Avenida Padre Ludovico Cook, que é um poste que está no meio de uma calçada. E tenho no meu conhecimento, que já foi levado ao conhecimento do senhor, ao conhecimento do secretário de infraestrutura do município, senhor, e não foi resolvido. E não é um privilégio só de uma avenida, são de várias as avenidas e ruas que vão sendo construídas, feitas calçadas, e esses problemas não são resolvidos. E a gente pergunta na Secretaria de Obras hoje, eles jogam na Celesc. Nós vamos na Celesc, muitas das vezes não somos nem atendidos. Eu já tive várias vezes lá, não consegui conversar com o senhor. O senhor sempre ocupado, com muita demanda, e a gente entende, né? A gente entende isso. Eu creio que seja isso, né? Eu creio que seja isso. Mas que o problema está ali há mais de 2 anos, quase 3 anos, e não foi resolvido. Então, deixa essa pergunta para o senhor aqui, e a gente saia daqui com a definição hoje, se realmente a competência é do município ou a competência é da Celesc. E a população está pagando um preço alto. Esse problema na Avenida Padre Ludovico Cook é próximo à unidade de saúde, senhores vereadores. Passa senhores, passa senhoras ali, não tem como passar. Então está ali, já foi trazido em plenário várias as vezes e até agora nada. Então a gente faça esse questionamento para o senhor para a gente conseguir cobrar de quem é a competência. Obrigado. Obrigado, vereador Ney. Próximo vereador, vereador Aldori Freitas Freitinhas. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde ao nosso presidente, boa tarde à mesa, né, já nominada, cheguei meio atrasado aí, quem sabe já fizeram a mesma pergunta que eu vou fazer aqui, né, vereador Leandro? Eu cheguei atrasado. Eu acho que, eu queria saber, acho que deve ser com o seu Vladimir aqui, da Celesc, sobre essa determinação judicial, a partir do dia 1º de março, se não me engano, que ficou definida, para as religações, ligações novas e em áreas de preservação permanente, e essas situações que eu aqui
recebi inúmeras ligações, várias ligações, e o pessoal queria que a gente explicasse, e a gente ficou meio assim, sem saber o que diria para o pessoal. Uns diziam a culpa é da Celesc, outra culpa é do município, o município tem que dar, então a gente queria que, se não fosse o senhor passasse para quem pudesse esclarecer para nós. Tem uma situação ali na Avenida Santa Catarina. O rapaz, ele aluga apartamentos em cima do asfalto, na avenida mesmo, Santa Catarina. Ele pagou projeto, planta, alvará, bis, todo o procedimento, paga imposto em dia e pediu a desligamento numa sexta-feira. E quando foi numa segunda-feira, ele pediu para religar novamente, que ele já tinha um inquilino morando no apartamento, e a Celesc disse que tinha que ter uma autorização do município autorizando. E o município diz que não tem obrigação de autorizar ninguém. Então a gente faz essa pergunta aí para que fique esclarecido para a população, para a gente poder explicar para a população, né? Eu queria que passasse uma foto ali, até do local. Olha o tipo da obra. Aquela lá também não tinha como ligar, porque o vereador Aguinaldo sabe também. Olha lá, vereador. Aquela foto ligaram para o senhor também. Não era um relatório para dizer o que a área era. Eles queriam que a prefeitura autorizasse para que a Celesc ligasse a luz. Eu achei meio esquisito. Eu achava que a prefeitura tinha que dizer que tipo de área que era, mas não autorizar a Celesc. Então gostaria que o senhor explicasse. Olha, é tudo certinho, tudo pago, tem imposto, tem firma ali, tem tudo certinho, e o rapaz não tem a ligação de luz e não pode alugar o apartamento, sendo que ele está pagando tudo aqueles imóveis ali, olha a manutenção que ele tem para manter um imóvel desse tamanho ali, tá? Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Freitinhas. Próximo vereador, vereador N do Vime. Cumprimentar, senhor presidente, em seu nome, os demais membros da mesa. Gostaria de direcionar aqui a primeira pergunta. Hoje nós temos aqui o doutor Eloy, do município, o Roberto. O que o município hoje pode auxiliar nessa questão para ajudar a resolver, se tem algo que o município possa fazer? Quanto à questão da Celesc, a gente sabe que existe um processo, né, que hoje está impedindo a Celesc que possa fazer essas religações. E nós temos aqui o representante do PROCON hoje, o Júlio Borba também, que é a questão do consumidor. Gostaria de saber de vossas senhorias que existe um processo que a Celesc tem que responder e dar solução a isso, mas aí gera um outro processo que o consumidor, que no momento em que ele vive ali 20, 30 anos e pagou essa energia, e hoje ele é impedido de ter essa energia, ele tem que contratar um advogado, uma assessoria jurídica para defender ele nessa questão. Ele vai ter que mover uma questão, quando se entra em questão judicial, sabe-se que existe custo para isso, e precisa ter condições para pagar aí uma assessoria jurídica, um advogado para estar defendendo, para tentar solucionar seu problema. Uma vez que normalmente seria cortado em falta de pagamento, mas ia lá, pagava a taxa e no outro dia estava com a sua luz de volta. Agora ele vai ter, além de ter uma negativa de não ter a regulação, e vai ter um processo pela frente. E que sabe que quando entra no juízo, em questão judicial, não tem tempo para acontecer, né? Então, qual a solução para isso? Que estrutura poderá vir para dar auxílio a essas pessoas na questão jurídica para poder ter essa demanda? Outra questão, gostaria que o senhor Vladimir pudesse, se puder, nos responder. Lá no bairro Santa Mônica, até na rua Palmeira especificamente, os moradores já entraram com uma ação também contra a concessionária. Por quê? Devido àqueles postes que foram
instalado lá agora, uns postos que veio aí para uma nova rede de energia, e não houve nenhuma consulta à comunidade e os moradores se sentiram lesados e estão entrando já com ação contra isso. É de responsabilidade da Celesc, o que a Celesc tem dizer sobre aquela rede lá, que a gente sabe que o beneficiário daquela nova rede de extensão que foi feito lá são as empresas, né, que vão precisar daquela energia. Mas aí o consumidor, de repente, quando ele viu em frente da sua casa, fizeram um enorme do buraco e encheram de concreto, colocaram aquele enorme naqueles postes lá, um visual horrível, não tem uma pintura, né, é ferro puro e, além do mais, qualquer ser humano tem medo de algum evento que venha da própria natureza, que se cai um poste daquele lá, de quem é a responsabilidade. Obrigado. Obrigado, vereador Enio. Então, passo a palavra agora ao senhor Vladimir, gerente do Núcleo Planalto Celesc, por até 5 minutos para a sua explanação. Uma boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, em seu nome os demais vereadores, a todos os presentes, os colegas aqui da mesa. É sempre importante para a Celesc estar próximo à comunidade, né, e a Câmara de Vereadores é o grande instrumento para isso, sem dúvida alguma. Nós entendemos de antemão todos os problemas gerados, sabemos que os transtornos são gigantes dentro do que está acontecendo, mas vejo que todos nós aqui estamos do mesmo lado do balcão. A Prefeitura, com relação à grande demanda que acabou gerando para a Prefeitura em relação à documentação, em relação a decisões, em relação a todo esse processo, a própria Câmara de Vereadores agora também se articulando e trabalhando em cima disso, a Celesc também, porque o nosso escopo, a nossa meta é levar energia a todas as pessoas. A partir do momento em que nós fizemos uma ligação de energia em uma residência, em um prédio, em uma indústria, nós estamos vendendo o nosso produto. Então, nós queremos ligar todo mundo dentro da maior brevidade possível, certo? Sem falar da nossa função como empresa pública que é a Celesc, uma empresa genuinamente catarinense, que felizmente lucrativa, felizmente atende todos os critérios técnicos e apresenta uma grande aceitação da comunidade, sendo a concessionária mais bem avaliada pelos consumidores. Aí aparecem, claro, as situações indesejadas, como essa que foi provocada por um agente externo que trouxe todas essas situações. Falando um pouco da lei, vou deixar depois o procurador, que tem bastante conhecimento disso, ele vai nos esclarecer um pouco mais, mas o fato é que a Celesc foi notificada já em 2014 a tomar determinadas medidas para que não ocorressem mais ligações em áreas de preservação permanente e, mais ainda, fossem inclusive desligadas aquelas que já estavam ligadas a partir de 1998. Houveram diversos trâmites, né, e nós felizmente ainda não chegamos ao ponto de sair desligando as unidades que estão nas áreas de preservação permanente, mas já existe determinação nesse sentido, né? A Celesc recebeu uma multa de 4 milhões de reais por não ter acatado a decisão de forma plena. Houveram diversos recursos, já está tramitando desde lá juridicamente, a multa foi reduzida para 500 mil reais, mas já existe uma multa de 500 mil reais para a Celesc consolidada por esse tipo de atividade. A multa para cada unidade consumidora ligada é de R$1.000 em caso de descumprimento, né? Mas muito mais do que a multa, não adianta a Celesc ligar e pagar a multa porque a situação continua irregular. Poderíamos pensar, não, então paga a multa e liga. Não, não adianta, a situação continua irregular e pode tramitar para outras esferas. Começando a responder pontualmente, então, o vereador Agnello, né, nos passou o questionamento, o que está sendo feito. É uma questão judicial e a saída é judicial, a saída é jurídica, né? Então, o jurídico da Celesc está trabalhando nisso, em parceria com a Procuradoria da Prefeitura, em parceria com o jurídico da Prefeitura, pontualmente aqui em Lages, para tratar essa situação. Só que é um problema que está atingindo todo o estado de Santa Catarina e o jurídico da Celesc na administração central está cuidando disso também com diversas outras medidas. Pontualmente, aqui para Lages, né, nós estamos atacando uma questão que
Quando vai-se à prefeitura solicitar a declaração, certo? Porque o que acontece? Deixa eu retroceder um pouquinho. O Ministério Público disse que a Celesc tinha que ter todos os mapas das áreas de preservação permanente, que se alguém chegasse solicitando energia, nós tínhamos que consultar esses mapas, essa base georreferenciada, vereador Gerson, e dizer, olha, pode ligar ou não pode ligar, se fosse a PP já não poderia ligar. Né? As prefeituras, claro, um investimento gigante, o pessoal do CEPLAN tem trabalhado nisso, mas fazer o georreferenciamento dessas áreas é um trabalho caríssimo e difícil, nós temos um entendimento. A única alternativa que o próprio judiciário nos deu foi que nós só ligássemos, então, a partir de uma declaração da prefeitura dizendo, não é área de preservação permanente. A prefeitura não precisa autorizar a ligar ou não ligar, eu acho que foi o vereador Freitinhas que colocou, né? Ela não precisa dizer liga ou não liga, ela só tem que nos dizer, é área de preservação permanente ou não é área de preservação permanente. Se a resposta for sim, é área de preservação permanente, nós não podemos ligar. Se a resposta for não, né, não é área de preservação permanente, ótimo, está tudo certo, resolvido, vamos lá. A prefeitura, tentando evoluir nisso, ela chegou a assumir, dizendo o seguinte, é área de preservação permanente consolidada e nós não nos opomos à ligação. Só que isso, o jurídico da Celesc, também a interpretação da legislação, chegou à conclusão de que não, que o jurídico não queria que alguém autorizasse, queria que não ligasse em área de preservação permanente. Seria uma transferência de responsabilidade. Né? Mas, de qualquer forma, nós pegamos essa carta da prefeitura e está tramitando no jurídico em Florianópolis para que eles consigam uma manifestação, eu acho que é do próprio, não sei se do Ministério Público ou de quem, doutor, mas alguém que nos dê autorização. Não, essa declaração da prefeitura isenta a Celesc, está tudo bem. A prefeitura tem autonomia para dizer se pode ou não. A prefeitura pode determinar isso ou não. Então, nós estamos trabalhando nisso. Claro, o vereador Leandro trouxe a questão social, né, muito complicada, extremamente complicada. Cada dia que passa é um dia mais que ficam sem energia. Experimentemos nós ficar sem energia um dia de nossa casa. Né? Então, nossos jurídicos têm que trabalhar de forma exaustiva para que se avance o máximo possível e se tente se reverter dentro da esfera legal esse impasse que está trazendo um transtorno gigantesco para todas as pessoas. Né? A questão do corte, nessa linha, o que acontece? O primeiro corte, quando é feito, a pessoa deixou de pagar a energia, o primeiro corte ele é um corte simples, nós simplesmente vamos lá, desligamos no poste, mas ainda se mantém o contrato com a Celesc. Certo? A pessoa ainda mantém um contrato, só que ele está inadimplente. Mas passado um determinado período, né, é feito o segundo corte. No segundo corte é retirado o medidor, porque há o entendimento, mesmo que isso não seja o definitivo, o entendimento, talvez não seja o entendimento correto, mas legalmente se entende que se a pessoa deixou de pagar 1, 2, 3 meses, ela já não teria mais interesse. E houve um rompimento unilateral de contrato por parte do consumidor, que não pagou mais a fatura de energia elétrica, isso no segundo corte. Quando há um rompimento de contrato, aquela unidade consumidora deixou de existir. Certo? E como deixou de existir, passa a ser uma unidade consumidora nova e passa ao trâmite de exigir novamente a declaração da prefeitura de que não é APP. Por isso, então, esses casos onde há o segundo corte, né, as pessoas vão ter que cuidar um pouco mais disso, né, para que não haja isso. Nós não gostamos de fazer isso, né, para a gente é só problema, é só transtorno, mas é uma outra legislação, é uma legislação da Agência Nacional de Energia Elétrica que estabelece que assim a Celesc deve proceder. E assim nós precisamos proceder. Vereadora Suzana, com relação à segunda unidade, né, ela é questão genérica. Né? Toda ligação ela exige que a prefeitura se manifeste dizendo que é área de preservação permanente ou não. Se não é, a prefeitura dá a declaração dizendo que não é uma área de preservação permanente, a ligação ocorre normalmente, a não ser que tenha alguma restrição técnica com relação a padrão, com relação a documento de terreno, com relação a alguma coisa assim. Mas não há nada que impeça de ter duas unidades dentro do mesmo terreno, desde que legalmente definido. Certo? Se for um caso pontual, a gente pode tratar depois, tá? Sem problema nenhum. Vereador Gerson, com relação a isso, então, o georreferenciamento realmente teria que ser passado, né? Em não havendo, cai-se na questão da declaração. Né? E também a questão das religações no ramo imobiliário a mesma situação. Quando pede a conta final, há uma rescisão de contrato. Aquela unidade consumidora deixa de existir e precisa ser feito outra. Então,
O indicado nesse momento, como paliativo, seria que fique pagando a taxa mínima ali, não é nem pela arrecadação, que não nos interessa nesse caso, mas para que não haja o rompimento do contrato, né? Acho que é uma decisão que tem que ser tomada paliativa enquanto isso não se resolve de forma definitiva. Certo? O vereador Ney, me peço-lhe 1000 desculpas se não lhe atendi. A minha porta está aberta em 15 anos de Celesc, que é a primeira vez que alguém diz que não conseguiu falar comigo por algum motivo. Eu faço questão, eu mesmo vou procurar sua assessoria e vou vir lhe visitar aqui na Câmara para lhe atender, tá? Não precisa marcar horário. O conveniente marcar horário é que às vezes a gente não está na empresa, ou às vezes a gente está atendendo uma outra pessoa, é o único inconveniente. Se não tiver ninguém, a porta está sempre aberta, é só chegar e entrar. Tá ok? Lhe peço desculpas por isso. Com relação ao vereador Freitas, eu acho que já está esclarecido, né, aquela questão de por que é exigido a declaração, então nós não queremos que a Prefeitura diga se é para ligar ou não. A gente só precisa que a Prefeitura dê uma declaração dizendo se é APP ou não é APP. Tá ok? Era essa a dúvida? Tá ok. Vereador Enio, né, a linha de transmissão, nós estamos falando de uma linha de transmissão lá no bairro Santa Mônica, né, que foi construída para atendimento das indústrias ao sul da cidade, as novas indústrias que se estabeleceram ali. Aquela linha foi construída pelas próprias indústrias, certo? Então, os trâmites de passagem, de definição, elas foram feitas por eles. A Celesc depois recebeu ela em doação, mas não participou das negociações com a comunidade. Então, eu não tenho subsídios ou conhecimento de como isso tramitou, né? E sei que existe uma ação indenizatória que está transcorrendo, também está com o nosso jurídico lá, também não posso lhe passar mais informações. Mas a Celesc, sempre que executa alguma coisa, quando é a execução nossa, né, sempre há as autorizações de passagem e tudo isso. No mais, o que eu posso dizer também é que a linha de transmissão ela é um patrimônio de utilidade pública. Sendo de utilidade pública, além de utilidade pública, ela é patrimônio da União. Mais 2 minutos para concluir. Tranquilo. Ela é patrimônio da União. Então, sendo patrimônio da União, está em área pública, é uma situação um pouco complicada, né? Eu entendo os moradores, mas realmente vai ser decidido nessa esfera. Presidente, era o que constava. Muito obrigado. Obrigado, Vladimir. Passa a palavra, então, ao Procurador-Geral do Município, Dr. Eloy Mpeça Filho. Minha boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente, na pessoa do presidente, cumprimento todos os demais aqui presentes, vereadores, serventuários, né, todos, enfim, que se fazem presentes nessa casa. De forma muito rápida, só fazer algumas pontuações que são interessantes. A primeira situação é que a questão do georreferenciamento, se tem ou se não tem, não é o problema. O problema é a localização em APP. Por isso que o município está sendo cobrado para dar essa declaração. Então, o município dá uma declaração dizendo que está ou não está em APP. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é que o município não é parte nessa ação judicial. Tem que deixar isso bem claro. Então, nós não podemos intervir judicialmente numa ação que nós não somos parte. Quem é parte é o Ministério Público Federal e a Celesc. E a terceira coisa que eu gostaria de deixar claro, né, é que o município, em que pese não ser parte, nós estamos trabalhando desde que soubemos do problema para tentar resolver. De forma prática e pontual, o que nós fizemos? Qual era o trâmite que acontecia antes do município intervir? O sujeito ia na Celesc, a Celesc pedia essa declaração, o município dava a declaração e, ao dirigir-se, retornar à Celesc, a Celesc simplesmente dizia, ó, essa declaração não serve, mas não escrevia, não colocava no papel, não fazia nada disso. Só de forma verbal. O que acontecia? O sujeito ficava perdido. Então, nós entramos em contato com o Dr. Júlio, o Dr. Júlio intermediou, né, ele entrou em contato com a Celesc e, para aqueles casos onde o cidadão não tem essa negativa por escrito, aí o Dr. Júlio, o próprio PROCON, intermedia e ele fornece uma negativa, dizendo que a Celesc não está religando. Por quê? Qual a diferença disso de forma prática? Possibilita o sujeito que se sentiu prejudicado de adentrar a justiça, porque senão ele não tinha nenhum documento da negativa. Aí o pessoal pode se queixar e dizer, mas nem todo mundo tem condições de pagar um advogado, o que é uma realidade. Nessas situações existe a Defensoria Pública, né, que faz esse serviço de forma gratuita. Entendeu? Então, também nós estamos, inclusive, além dessa situação, durante a semana, foi segunda-feira ou terça, nós entramos em contato não só com o jurídico da Celesc aqui, mantivemos uma reunião de forma telepresencial com o jurídico da Celesc em Florianópolis,
né, trocando ideia para tentar distensionar isso. O problema é que essa sentença que foi dada, ela ficou muito amarrada e é muito clara que em áreas de APP não deve ser ligado. O que acontece? O CARA, pegando o CARA, ele não fala em área consolidada, ele só diz que em áreas de APP não deve haver a ligação. O que acontece? O CARA, o fórum, tudo está em área de APP. Então, qual é a declaração que nós damos? Nós damos uma declaração dizendo que está em área de APP, porém consolidada. Só que a partir do momento que consta a área de APP, que nós não podemos nos omitir dizer que não é uma área de APP, porque a Celesc não aceita. Então, nós quebramos a cabeça uma segunda situação que também acontece na prática. O que acontece? O imóvel está em APP, porém a área edificante está fora da APP. Isso acontece na prática. Então, nós submetemos essa situação, porque nós poderíamos dar uma declaração dizendo que o imóvel está em APP, porém a unidade edificante, a unidade está fora de APP. Consultamos a Celesc não nos disse nem que sim, nem que não. Eles disseram que iam submeter isso ao crivo do judiciário para que o judiciário se manifeste a respeito. Porque o medo da Celesc é que a interpretação do judiciário, né, deflagre o gatilho para a cobrança da multa que foi fixada. Então, eles não querem fazer nada que contrarie ou possa vir contrariar, que não tenham uma certeza jurídica para que não sejam, né, coibidos a pagar essa multa. Né? Então, o que tem que fazer para resolver de forma definitiva ou melhorar a situação é alterar essa decisão judicial ou a interpretação da mesma. É isso que Então, nós estamos falando com a Celesc, inclusive combinamos, né, com o pessoal da Celesc de relatar todos os problemas que estão acontecendo aqui no município, enviar por ofício ao jurídico da Celesc, para o jurídico da Celesc levar isso ao conhecimento dentro do processo judicial, mostrar o que está acontecendo, junto com os outros estados, porque não é uma situação só de Lages, todo o estado de Santa Catarina está passando por isso, para tentar marcar uma reunião e com o judiciário, né, uma audiência com o judiciário, e de alguma forma flexibilizar essa decisão. Né? Então, nós estamos trabalhando incessantemente, porque nós sabemos da dificuldade, do problema social, do inverno chegando, que só se agrava, os dias sendo mais curtos, etc. Problema, já podia ficar, né, citando. Então, só queria deixar claro que essa é a situação, em que pese nós não sermos partes, nós estamos trabalhando, entrando em contato, o Vladimir, né, falamos com o Dr. Júlio, para ele também fornecer essa documentação. Já fizemos uma pesquisa, existem determinados locais, quando é proposta a ação judicial, né, para ligação, algumas têm êxito, outras não têm êxito. Depende da comarca, depende do juiz, mas é o que temos para o momento, infelizmente. Tá? Estou aberto, se alguém tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eloy, pela sua manifestação. Eu vou dar ao diretor do CEPLAN, Roberto Provenzano, 5 minutos para a sua manifestação, por favor. Boa tarde a todos, e cumprimentando o presidente e a todos os componentes da mesa, senhores vereadores e público. A manifestação aqui, no caso, nós podemos verificar que, no que diz respeito a planejamento, plano diretor, nós temos aí uma questão, no caso, ela é eminentemente jurídica, no que diz respeito a essa questão da caracterização dessa área urbana, né, e as APPs, áreas consolidadas, enfim, existem termos que são importantes de definição jurídica, né? E com relação a esse quesito, vereador Gerson, essa condição de um georreferenciamento ou outro tipo de dispositivo de documento, ele não nos vai validar essa condição onde ela já está bem descrita, né, bem definida no documento do plano diretor, em que lá está definido o zoneamento urbanístico, nós temos uma condição de definição de área urbana consolidada, essa condição de APP também, onde o mapa ele tem uma delimitação
geométrica também, numa condição de identificação de área de APP, nós não temos assim ali uma especificação do que seriam essas áreas de APP, se massa verde, que a própria hierarquia do sistema hidrológico da cidade, ele não tem essa condição de especificação que seria interessante se fazer, claro que é importante nós fazermos, mas isso demanda de tempo, né? Nós temos que instrumentalizar melhor, inclusive, quem sabe, através de convênios com as universidades, o CAV, o EUDESC, enfim, para nós termos, inclusive, que existem já lá doutores e professores que já trabalharam, inclusive, com esse tema, né? Então, com certeza, nós vamos conseguir melhorar o conteúdo do documento. Mas esse documento, para a finalidade que nós estamos buscando, um encaminhamento para se dar uma solução, né, ou que possa ser resolvido essa condição necessária no que diz respeito à questão das ligações, religações em áreas, como foi bem lembrado aqui, nós temos situações muito bem claras e definidas para o entendimento de todos aqui dentro da cidade, de situações de APP, ocupadas, consolidadas, inclusive com construções de nível estadual, federal, fórum, enfim. Nós temos toda uma ocupação já feita, consolidada, que nós não temos como mudar isso, né? Isso é posto. O centro da cidade, por exemplo, nós temos aqui historicamente falando, uma nascente lá no embaixo do hospital, Tito Bianchini, ele desce até o Rio Cará, passando por prédios, edifícios, enfim. Então, são situações realmente que nós estamos vivendo, que nós estamos conhecendo, na verdade, né, que isso até então era muito operacional dentro da questão administrativa, no que diz respeito à ligação de energia elétrica. Até então, isso era uma tratativa muito simples de se fazer, muito bem identificada, onde nós temos uma questão mais eminentemente falando no que diz respeito à proximidade de rios, na verdade, né, com diz respeito ao distanciamento de nascentes, rios, e claro, que dentro daquela sua hierarquia. Então, vereador Gerson, acho que a nossa condição aqui para esse encaminhamento ele é eminentemente jurídico. O plano diretor ele tem um documento bem esclarecedor no que diz respeito às questões de APPs, né? Não tem como eu falei, ele não tem a especificidade necessária para que se tenha essa condição de identidade, né? Desse mapeamento todo, tá? Não, justamente isso, não, só para a gente corroborar e esclarecer o que nós conversamos. Então, eu acho que nessa condição, voltamos à questão jurídica do encaminhamento. Ok, muito obrigado, Roberto, pela sua exposição. Eu passo a palavra à engenheira Lidiane Bremenkamp, também representando o secretário João Alberto e a Secretaria de Obras e Planejamento para a sua manifestação. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, vereadores. Agradecer à mesa por estar aqui elucidando os fatos a respeito das ligações de energia elétrica. Cabe ressaltar que antes dessa decisão judicial, que nos chegou agora dia 1º de março, eram poucas as declarações que a gente fornecia, geralmente mais para ligações novas, ou seja, aqueles lotes, construções novas, em loteamentos novos que estão saindo. Então, desses não havia problema, porque são loteamentos novos, a gente já tem as áreas delimitadas de APP no próprio mapa do loteamento, né? Em própria matrícula já tem especificado áreas de APP, áreas verdes, áreas institucionais e a área dos lotes. Então, eram poucas as que vinham. Depois dessa decisão judicial que nos chegou dia 1º de março, então, todas as ligações, religações que a Celesc fazia começaram a nos chegar. Só numa semana nos chegaram 250 pedidos de ligações de luz.
E eu confesso que no começo a gente não estava preparado para tantos pedidos. Até acho que um dos vereadores reclamou a respeito da demora. Elas estão saindo de um dia para o outro, no máximo 2 dias, devido à demanda. Quando se demora mais, é porque a gente verifica que está dentro de área de APP de acordo com o plano diretor, e a gente consulta ou a Progem para ver se já teve um encaminhamento, a gente liga para a Celesc para a gente tentar auxiliar o contribuinte, né, para ver se já saiu uma decisão judicial que nos auxilie a estar fazendo um outro texto dizendo ali que pode ser ligado ou não pode ser ligado. Infelizmente, essas áreas que estão dentro de área de APP, a decisão judicial não contemplou as áreas consolidadas, que é como o nosso entendimento enquanto profissionais ali da secretaria, mas ali fala especificamente que em área de APP não pode ser ligado. Então, a gente, enquanto ente público, a gente não pode se omitir e dizer não está dentro de área de APP, sendo que nós temos um mapa dentro do plano diretor que mostra que qualquer um pode verificar, né, e se tiver dentro de área de APP, a declaração vai constar que está dentro de área de APP. Tá? Já estamos trabalhando junto com o diretor Provenzano, em refazer esse georreferenciamento das áreas de preservação permanente, porque na cidade existem muitas nascentes, que constam no nosso atual plano diretor nas áreas de APP. Só que hoje a gente verifica que ou elas já foram secadas, né, já não existem mais, ou já foram tubuladas, né, drenadas, enfim. E daí elas não constariam, segundo a avaliação da Progem, né, não poderiam ser mais dadas como áreas de APP. Então, a gente tem que refazer o georreferenciamento, né, e estar olhando caso a caso desses para a gente poder enxugar essas áreas de APP, juridicamente falando. Né. Quanto acho que foi o vereador que falou que a CEPLAN estava se opondo a dar uma declaração, eu acho que não é com relação às áreas de APP, e sim áreas verdes, porque ligações de luz em áreas verdes aí é um outro trâmite que tem uma outra decisão judicial que não se permite construção nem ligação de área verde. Isso daí foi consultado, inclusive, a Progem, e daí a gente não pode nem aceitar que deem entrada na ligação de área verde, porque o princípio da ligação de luz é que a pessoa tenha um documento que comprove a posse do imóvel, ou matrícula, ou termo de cessão de uso, ou contrato, enfim. Mas se a pessoa só tem áreas invadidas, em áreas verdes, digamos, aí é outra decisão judicial. Tá? Aí, acho que daí, se gostariam que eu verificasse qual foi o protocolo, era só me passar o protocolo que eu estaria verificando qual a procedência no caso. Né? Mas esse entendimento, eu acho que, da nossa parte, enquanto engenheiros e arquitetos, nós estamos trabalhando para resolver a parte do georreferenciamento e as áreas de APP, e a parte jurídica, daí a Progem está vendo, junto com a Celesc, quais são os procedimentos que a gente vai adotar. Ok, obrigado, engenheira Lidiane. Passo a palavra ao diretor do PROCON, Dr. Júlio Borba, para que faça sua manifestação, por 5 minutos. Senhor presidente, a todos os vereadores, bom dia, não, boa tarde, ao senhor presidente, a todos os vereadores, todas as autoridades presentes aqui na mesa. A situação é terrível, minha gente. O pessoal tem batido lá no PROCON diariamente, né, reclamando dessa situação. E nós vamos tentar auxiliar, né, os consumidores. Nós temos casos aí, vários casos, vou citar um exemplo. Tem uma oficina mecânica na Avenida Cará, muito conhecida,
próximo à ponte da Rio Grande do Norte ali. O cidadão reside ali há 56 anos, a casa de moradia dele, depois virou oficina, e por último ele alugou a casa, né? E aí terminou o aluguel, solicitou o cancelamento da ligação, solicitou a religação, porque alugou novamente, não conseguiu. Por quê? Porque a oficina dele, a casa dele está do lado do Cará. Então, se pegar o Cará todo, né, ao redor do Cará, todos os rios da cidade, áreas de encosta de morro, são áreas de preservação permanente, né? Então, o Ministério Público Federal, ao tomar essa decisão de ingressar com a ação, ele não pensou na história, eu vou tomar uma decisão bacana aqui, né? Vamos preservar o meio ambiente, vamos fazer com que as áreas de preservação permanente sejam respeitadas, né? Mas e a situação consolidada de tantas pessoas, né, que moram, residem há anos e anos e anos nesse local, né? Então, essa é uma situação. Tem situações de pessoas pobres, paupérrimas, que não conseguiram pagar a conta de luz, eventualmente, foram lá, tiveram o corte realizado, depois a retirada, né, de todo o relógio, né, não consegue fazer religação. Tem a situação do pessoal de área verde, áreas verdes que foram ocupadas, incentivadas por muitos políticos ao longo de geração a serem ocupadas, a gente sabe disso, né? E aí o que acontece? As pessoas estão lá nessas áreas verdes, algumas têm documentação, outras não têm documentação, algumas pagam IPTU, inclusive, né? Apareceu uma senhora lá que paga IPTU, está com 2 filhos lá, cortada a luz, ela não conseguiu pagar, foi pedir a religação, não pode, né? Então, são situações diferentes. Como a área verde não é necessariamente uma área de APP, eu entendo que o município poderia dar uma declaração de que não é área de APP. Ah, mas não pode ligar. Mas o cidadão está pagando IPTU. Está pagando IPTU, por que não pode ligar? Né? Eu acho que é um caso concreto isso aí. Em relação a essa ação civil pública, eu estava lendo aqui, a sentença transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso dentro do processo, né? Então a Celesc lutou o que pôde, pelo que eu acompanhei aqui, para tentar segurar isso aí, né? Mas não conseguiu. O que acontece? A única forma de você derrubar uma sentença transitada em julgado é com uma ação rescisória. Você tem que rescindir a própria ação, né? Pelo menos é o meio jurídico que eu imagino para fazer isso. Ação rescisória. Tá? Então teria que dar uma estudada, o pessoal do jurídico deve estar estudando isso aí, né? Agora, o agravante é o seguinte: por essa decisão, a Celesc é obrigada a cortar todas as ligações realizadas após 1998, após 10 de julho de 1998. Eu tenho uma sugestão aqui. Que tal começar pelo prédio da Justiça Federal? Né? Por quê? É muito fácil não cortar, não religar o cidadão que mora lá no bairro, mas vamos começar a mexer com quem de direito, né? Eu tenho a impressão que aqueles prédios da Justiça Federal e do Fórum, o do Fórum, com certeza, foi na época do Coruja ainda que foi realizada a construção do prédio do Fórum, né? E o da Justiça Federal acho que foi posterior ainda, né? Então, se a Celesc tem que fazer o desligamento obrigatório, comece por quem de direito, porque daí eu tenho certeza que vai haver uma mobilização e alguma solução vai ser encontrada. Agora, enquanto o pobrezinho lá do bairro estiver sendo cortada a luz, ninguém vai fazer nada. Tá? Essa é a minha opinião, tá? Uma sugestão para a Celesc, já que ela é obrigada por lei a fazer isso, que comece com quem de direito. Só para a nível de orientação, né? A nível de orientação, quando a Celesc exige a documentação da prefeitura, ela exige uma declaração, né? A declaração é de que está em área de APP ou não. Se a prefeitura declara que está em área de APP, o cidadão vai lá com a declaração na Celesc, não ligo, não podemos ligar.
Ah, mas me deu uma declaração, a Celesc não diz que não pode ligar. Aí o que o PROCON faz? A pessoa volta no PROCON, com base nessa declaração, nós ligamos para a Celesc, não vamos fazer a ligação do seu João, da dona Maria? Não, nós não podemos fazer porque tem um processo judicial, uma ação civil pública e tal. A gente relata isso no termo de atendimento do PROCON, que tem fé pública, né? Aí a pessoa pode pegar essa declaração, essa ficha de atendimento do PROCON, com a declaração do município, e ingressar, quem sabe, com um remédio jurídico aí, né? Então, qual remédio? Individualmente, né? Como a Celesc está se negando a fazer a ligação ou a religação, talvez um mandado de segurança, né? Ah, mas não tem dinheiro para pagar. Vá lá na Defensoria Pública. Tá? Nós temos Defensoria Pública para isso. Inclusive, pode pegar várias ações de vários cidadãos da cidade e ingressar com uma ação coletiva, né? Quem sabe até essa ação rescisória, né? Defensoria Pública faria um grande ato aí pela população. Então, a cada um o que é de direito, né? E eu entendo que se a Celesc tem que começar a fazer o corte, comece onde vai doer. Muito obrigado, doutor Júlio. Obrigado por pôr as cartas na mesa de forma muito clara, né? Vocês vejam como essa situação, né? Ela acaba atingindo toda a comunidade. Um negócio sem fundamento no aspecto social, né? No aspecto jurídico tem todo o fundamento, mas no aspecto social é grave. Mas, enfim, eu gostaria de pedir aos vereadores se mais alguém quer fazer alguma manifestação. O Leandro, o Enio, mais alguém gostaria de... O Gerson, ok. José, ok. Pois não, vereador, pode... Volto a essa tribuna, pois enquanto os senhores e as senhoras estavam explanando, eu estou ali no telefone falando com a moradora. E a situação é a seguinte, doutor Eloy, eu quero que o senhor me explique. Eu vou tentar resumir o máximo. Essa senhora tinha 3 talões de luz atrasado, tá? Pagou os 3. Retiraram o relógio. Aí foi na Celesc, pediu a religação. A Celesc falou, não, tem que ter o laudo. Perfeito. Ela foi no CEPLAN, saiu de lá com a criança na mão, a criança de 8 meses. Saiu lá da Celesc, foi no CEPLAN. Chegou no CEPLAN, o CEPLAN deu um espelho para ela, porque ela reside lá desde 1978, a família. E essa senhora, Júlio, que o senhor lembrou aqui, ela pegou o espelho. Aí, pegou o espelho, voltou lá na Celesc. Falou, tá aqui o espelho. Não é área de preservação permanente, não é área verde, não tem rios próximo à casa dela, não reside em costa de morro. Celesc falou, não, tem que ter um laudo. Aí, negaram. Aí ela foi no PROCON. Falou com o senhor e o senhor encaminhou ela para a Progem. Foi na Progem. A Progem falou assim, não, tem que ir no Ministério Público. Ela foi no Ministério Público no mesmo dia. Ela é guerreira. Chegou no Ministério Público, eles falaram assim, não, aqui eu não posso fazer nada. Procura a Defensoria Pública. Ela foi até a Uniplac, no mesmo dia. Chegou na Uniplac e ela me passou ali, falaram, advogados aqui só a partir de maio. E ela continua sem luz. Ela veio até mim. O vereador Freitinhas, que estava aqui, conversei com ele na terça-feira à noite. Ele falou, vai até a Secretaria da Habitação e fala com o senhor Newton, para ele dar o laudo. Eu fui, só que precisava dessa senhora, porque a situação dela. Voltei ontem com ela com a criança na mão novamente. Chegou lá, o senhor Newton não estava, mas ela conversou com outro cidadão. O Henrique Velho nos atendeu super bem, foi super carinhoso.
e falou assim, não, nós não podemos dar o laudo porque tem a decisão do Ministério Público. E ela continua sem luz. Entende? Então, assim, hoje é o 11º dia. Então, eu pergunto para o senhor, e aí? Onde ir? Com quem falar? Como resolver? Entende? Porque, assim, ó, como o Júlio falou aqui, são 2 crianças. Eu não tenho filhos, doutor Eloy, eu não tenho filhos. Tá? Eu tenho cachorro e gato. Mas, assim, ó, eu me coloco no lugar dela. A dificuldade para dar um banho nos filhos. A mãe, a gente sabe que a mãe faz de tudo para um filho. Porque eu sei pela minha mãe, eu sei pela minha avó, elas dão a vida pelo filho. E essa senhora continua na luta. Eu estou ali comunicando ela falou assim, Leandro, eu estou cansado porque fica um ping-pong, entende? Ela está sendo jogada de um lugar para o outro a todo instante. Então eu pergunto para o senhor, como resolver? Eu só quero, assim, uma luz no fim do túnel para a luz dessa senhora que tanto precisa. Não estou criticando, não venho aqui criticar, não estou trazendo para o lado pessoal, é só para tentarmos resolver uma situação de tantas outras que existem no nosso município. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Leandro. Passo a palavra ao vereador Enio do Vime, por 2 minutos. Bom, aqui acho que na fala do Dr. Júlio ficou bem claro aquele questionamento que eu fiz na questão que cada um terá que se virar com a questão jurídica para entrar, defender seus direitos, né? Tenha condições ou não tenha, vai ter que ser assim individualmente. Cada cidadão que tiver a luz cortada, ele vai ter que contratar um advogado ou a Defensoria Pública para fazer. Então, eu acho que o Dr. Júlio foi bem pontual na questão, mas eu gostaria de aqui pedir um esclarecimento, se tiver o conhecimento de Vossa Senhoria, que é da área da Celesc. Qual a diferença hoje? Porque essa ação foi movida de uma forma que não pode ser ligada à energia elétrica onde que tem área de preservação, APP e tudo mais. Qual é a diferença da energia elétrica com outros tipos de obras? Porque as nascentes e tudo mais foram agredidas por petróleo, por dejeto que é canalizado e despejado no rio. A questão asfáltica hoje, nós temos aqui a Avenida Cará, que ela é totalmente, né, poluída. E por que a Celesc, a questão da energia elétrica, não é a Celesc, a questão da energia elétrica, ela é proibida de fazer? Porque, como foi citado aqui dentro do centro é cheio de nascentes e é construído, né? Então é totalmente insalubre, se for o caso, né? Que a gente vê, então, daí não dá para entender se uma questão de instalação de rede não pode, mas daí você pode asfaltar, você pode jogar esgoto ou qualquer coisa na nascente. Aí nós teríamos que mudar a cidade, né? Então, tem algo diferente na questão da energia? Essa é a minha pergunta. Ok. Muito obrigado, vereador Enio. Vereador Tio Zé, por favor, sua manifestação por 2 minutos. Quero cumprimentar o senhor presidente, doutor Aguinaldo, e toda a diretoria da mesa aí. Quero cumprimentar os vereadores presentes e o público aí. Quero fazer uma pergunta aí para o engenheiro Cladimir aí. Já faz uns 3 meses aí, a população está pedindo bairro popular
lá na rua Cândido Mendes Uriques, lá perto do campo de futebol, lá com a esquina com... Não é a outra rua do lado ali da Café Filho. Não, é a rua Arthur Costa Silva, ou a rua Cândido Mendes Uriques. Lá está um poste, lá já faz muito tempo lá, e o poste está pendendo para as casas, e está rompendo a tubulação, e o que está segurando lá, engenheiro, é o fio do telefone, que é grosso. E a população lá está preocupada. Eu queria ver com carinho isso aí, porque pode correr um risco, uma hora romper aquele fio lá e dar um problema. Outra situação aí, eu não entendo, teve um caso aí de um Santa Clara lá que pediram, o rapaz fez ter a casa e fez uma casa para a filha dele na frente. E daí foi lá na Celesc e pediu para se autorizar para colocar o poste e 2 relógios. Foi colocado, daí a Celesc autorizou. Daí ele comprou o poste, arrumou o relógio, tudo. Arrumou a instalação, tudo lá. Na hora que foi lá na Celesc, a Celesc não quis ligar. Eu não entendo porque a Celesc autorizou. Daí ele veio ali, a gente conversou ali, caminhamos, porque um joga para o outro, joga para cá, outro para lá, porque é jogo de baralho, um joga cá, outro lá, outro lá. Daí conseguimos, deu certo. Só porque é uma situação aí que o pessoal se bate muito e eu entendo, mas o rapaz está preocupado. Eu acho que umas 4, 5 viagens aí e não conseguiram resolver o problema. Mas a gente batalhou, conseguiu, graças a Deus deu certo. Só que ele disse, a Celesc mandou nós arrumar o poste. Arrumar que dava certo, os 2 relógios. Só avisar que iam ligar. Chegou lá, não quiseram ligar. Não podia ligar, que não podia mais. Daí eu até falei com o secretário ali, o Nilton. Daí conseguimos, né, o papel lá, né, autorizou, deu certo a ligação. É uma democracia, né, a gente entende, né. Mas era só isso que eu pedi para vocês. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tio Zé. Eu passo a palavra ao Procurador-Geral do Município, doutor Eloy, para que faça sua manifestação. Respondendo ao excelentíssimo senhor vereador Leandro, eu tenho para referendar que nós somos sensíveis à situação, né, que passamos, independente de haver crianças ou não crianças, porque existem mães, pais, empresas, tem situações diversas, né, que estão sofrendo com esse tipo de situação. Porém, o que acontece? Pelo que o senhor relatou, né, do corte, quem fez o corte, quem fez tudo, foi a Celesc. O município, nós não temos qualquer tipo de ingerência, né, para determinar o corte ou para determinar a religação. Esse é o primeiro ponto. A segunda situação, no que diz respeito a... Poderia haver, né, até uma construção de um raciocínio do município entrar na justiça para tentar resolver esse problema. Só que nós, como município, como Progem, nós não temos essa legitimidade, porque daí nós estaríamos tratando da questão dos poderes, né, dos direitos difusos e coletivos, que quem teria essa legitimidade seria o próprio Ministério Público. Né? O Ministério Público, via de regra, ações individuais para beneficiar Pedro, Paulo, João, ele não tem. Mas numa situação dessa, onde centenas de pessoas estão sendo prejudicadas, ao meu ver, a legitimidade é do Ministério Público. Né? E o terceiro fator, né, que o senhor referendou, é quando e de que forma que isso irá se resolver, ao meu ver, só por intermédio de medidas judiciais, porque administrativamente nós podemos, de alguma forma, tentar atenuar a situação. Agora, resolver o problema, eu não vejo como, sendo extremamente franco, né, não compete nem a mim, como procurador-geral, nem o Vladimir da Celesc, não advogo para ele, não tenho, mas ele também não tem esse poder, porque está tudo engessado em função dessa decisão judicial. Né? E essa questão, como o senhor colocou, de empurra, muitas das vezes o pessoal pensa, teve uma documentação que foi expedida pelo município, a responsabilidade seria, e vão lá na Progem, o que nós fazemos? Nós explicamos para ele que nós não temos como, nós não somos nem parte na ação judicial. Né? Então, o que a gente tenta é, por intermédio desse contato, criar mecanismos para flexibilizar, que nem essa questão do PROCON, entramos em contato com o Dr. Júlio, o Dr. Júlio prontamente atendeu, para que eles, pelo menos, tenham a negativa para possibilitar, né, entrar com uma ação judicial para resolver esse problema, porque senão nem a negativa eles não tinham. Não sei se respondi, mas
né, estamos, né, muito obrigado. Obrigado, doutor Eloy. Passo a palavra ao engenheiro Vladimir para que faça sua manifestação. Bom, respondendo o vereador Enio, né, que por que só energia? Não sei. Realmente, a Celesc cabe cumprir o que foi determinado, né? E, claro, a gente discute aí as questões das procedências, tenta argumentar, o nosso jurídico tem trabalhado incansavelmente em todos os caminhos possíveis aí, né? Tentando oportunidades que surgiram dentro da lei, algumas coisas assim, alguns caminhos alternativos, quem sabe. No meu entendimento pessoal, sem ser oficial, eu imagino que, como há uma área de preservação permanente, todos os caminhos têm que ser cercados. E a energia é uma forma de estabelecer a pessoa naquela área, e imagino que nessa linha eles pensaram, se não ligar a energia não vai acontecer mais nada. Opinião pessoal, né? Meu raciocínio particular. Tio Zé, amanhã vai ter um pessoal lá, vai olhar esse poste, certo? Já vai fazer o levantamento, o laudo, o que for preciso para aprumar. Via de regra, só para tranquilizar, né? Às vezes tem o efeito estético, que a gente vê que o poste está um pouco inclinado, fica, claro, como leigo, teme pela queda, né? Mas, via de regra, eles não caem, tá? O próprio engastamento, a própria acomodação do terreno, às vezes provoca esse tipo de coisa, né? Mas, claro, tem que ir lá, tem que aprumar, tem o efeito estético, tem o efeito de quem mora lá, que acaba ficando um pouco preocupado, né? Com relação ao comentário do PROCON, né? Por começar a cortar pelo prédio da Receita, obviamente não podemos, uma fala simbólica, lógico, né? Porque nós não podemos ir lá cortar exclusivamente o prédio da Justiça Federal, né? E se for uma situação que se tenha que partir para isso, que está previsto, né? Nós estamos aguardando a nossa reação aqui no Núcleo Planalto, ela é decorrente do que o jurídico da Central vai nos orientando e encaminhando, daqui a pouco pode até encaminhar para isso mesmo, né? Vai ser uma coisa muito complicada, e aí sim, nós podemos começar por lá, só que no mesmo dia nós vamos ter que cortar mais 200 pessoas que são vítimas de tudo, né? E que vão pagar junto. Então, talvez não seja o melhor caminho partir para essa esfera. Ok? Estamos à disposição, presidente, e for necessário aí. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, engenheiro Vladimir. Só para arrematar, né, a gente vê que a ação, doutor Eloy, eu li algumas partes dela, e me parece que o objeto dela, inicialmente, a petição inicial, ela traz isso. O objeto seria proteger as áreas de preservação permanente com invasão irregular. E talvez, né, aqui eu não conheço o processo, mas se tivessem feito lá talvez os embargos declaratórios, os colegas que conhecem a ritualística do processo entendem com mais propriedade isso. Talvez ficasse esclarecido que as áreas de preservação permanente, onde há uma previsão em lei federal do que é uma área de preservação permanente consolidada, que é aquela onde já há o crescimento urbano, onde há equipamentos urbanos com ligação de energia, ligação de esgoto, água, arruamento, essa não tem qualquer fundamento o impedimento de ligação de energia nessas áreas. E o que a gente vê é que essa ação, ao final e ao cabo, cujo objetivo era exatamente proteger o meio ambiente, ela acabou e está levando a um grave problema social e que só tende, dia após dia, a se agravar mais. E é um conjunto de fatores. A Câmara de Vereadores aqui, todos os vereadores estão muito preocupados, afinal das contas nós temos a representação popular e a população está buscando a gente. O Leandro trouxe um exemplo aqui, que a gente se compadece, né? E muitos outros exemplos. Mas eu acho que todas as esferas de representação, seja a Assembleia Legislativa, seja os representantes da Câmara Federal, têm que se manifestar, porque isso é um fato grave, né? Nós temos uma ação para defender o meio ambiente, mas que fere o bem-estar, a própria sobrevivência das pessoas. Então, é uma situação que a gente espera que haja um pouco de lógica na decisão, que se busquem as partes
aí fazer uma conciliação, fazer chegar a um consenso no próprio processo, doutor Eloy, para que se esclareça isso definitivamente. Um acordo judicial, eu acho que viria a calhar nesse momento, eu acho que isso é possível, até juridicamente, né, sentar as partes, conciliar, olha, as APPs estão fora disso. É um negócio ilógico. APP, existe previsão legal, lei federal, o que é uma APP consolidada. Então é um negócio absolutamente ilógico que está acontecendo. Volto a repetir, com um grave problema social, grave desdobramento social, que se agrava dia após dia, hora por hora. Porque só sofre quem tem a luz cortada. É muito bom ver a luz do vizinho, aliás, é muito bom não, é muito confortável ver o vizinho com a luz apagada, mas enquanto não chega no meu, não é problema meu. Né? Então, esse que é a problemática. Enquanto está aí difuso essa situação, está tudo bem. Agora, as pessoas precisam entender o seguinte, as pessoas envolvidas, eu digo, tem que se resolver isso aí, é urgente, é essencial, e acho que todos os órgãos e entidades têm que se envolver nesse problema. E é um problema que só tende a se agravar. Eu imagino, lá na Celesc, né, Vladimir, diariamente está aparecendo isso, nós vemos aqui no CEPLAN o crescimento dessas demandas por essas declarações, e a Celesc está cumprindo uma ordem judicial. Agora, uma ordem judicial que está aí causando um grave problema social. Eu quero agradecer a presença de todos os vereadores. Nesse dia foi uma convocação feita por todos os vereadores, sensíveis com essa causa que é grave, que precisa de uma medida urgente. Quero agradecer ao Júlio Borba, diretor do PROCON, ao engenheiro Vladimir Jeremias, muito obrigado pela sua presença, bastante importante suas colocações, ao Dr. Eloy Ampessan, procurador-geral do município, a Lidiane, engenheira do CEPLAN, muito obrigado, e ao Roberto também, muito obrigado. Então, com isso, declaro encerrada essa sessão.